aos seus livros, aos seus ensinamentos, mesmo que não sejam salvos, mas eles são fiéis e mostram integridade muito grande. Vocês que são filhos, são crentes, não se comportam de maneira correta. Quantos vão aí a uma festa, se comportam de qualquer maneira, acabam se corrompendo. Já eles, que não são nem meus filhos, mas se comportam de maneira muito melhor do que vocês. Imagine a vergonha para os judeus ali, os israelitas. E hoje nós podemos ver isso também. Muitas vezes a pessoa fala assim, a religião tal faz isso, é um exemplo para o mundo. E às vezes a pessoa fica, mas como pode você falando que a religião tal, que nem são salvos, biblicamente estão errados, como é que você pode dizer que eles são um bom exemplo? E é verdade. O próprio Deus fez isso, usando aqui os recabitas, mostrando que eles eram mais fiéis ao seu líder do que o povo era fiel a Deus. Muitas vezes nos comportamos de maneira errada com Deus, enquanto as pessoas se comportam de maneira correta e boa para a sociedade, e eles não têm nem parte com Deus. E é triste ver que a igreja, que deveria se comportar de uma determinada maneira, tem que aprender com essas religiões que nem levam as pessoas à salvação. Muitas vezes nós vemos na política, por exemplo, pessoas que nem crentes são, que não são da igreja, mas se comportam muito melhor do que certos membros da igreja. Então devemos olhar direitinho como nos comportarmos diante da sociedade. Sempre com domínio próprio, sempre sendo exemplo, tanto para os fiéis como para o mundo, sendo luz, sendo sal. Número 2, o estilo de vida dos recabitas. Qual é o estilo de vida dos recabitas? Então, abstinência de bebidas fortes, viviam como peregrinos e honravam a tradição de seus antepassados. Número 9, como era a abstinência de bebidas fortes dos recabitas? Então, resolveram eles abster-se totalmente das bebidas fortes, pois sabiam muito bem serem essas nocivas à moral e aos bons costumes. Estavam intimamente associadas às festas dos ímpios cananeus. Se queriam os recabitas viver como o povo de Deus, deveriam primar por uma conduta sóbria e recatada. Então nós vemos que eles queriam imitar o povo de Deus, queriam ser diferentes daqueles povos por onde eles passavam e viam que se comportavam imoralmente, que se comportavam de qualquer maneira, perdiam a razão, perdiam totalmente o controle. Então eles queriam ser diferentes. E para isso eles descobriram então que era importantíssimo deixar a bebida alcoólica, deixar qualquer tipo de bebida ou de coisa que os fizesse perder o domínio. E eles sabiam que para acompanhar o povo de Deus, imitar o povo de Deus, viver perto do povo de Deus, eles precisavam então de mudar de atitude, não viver como os outros povos. Número 10, como era esse estilo de vida de peregrinações dos recabitas? Então, vistos de nosso contexto cultural, os recabitas pareciam então os mais estranhos dos homens. Faziam questão de viver como peregrinos, a fim de protestar contra a intemperança, a injustiça e a idolatria que já dominavam Israel e Judá. Então veja bem, que não era só os povos que viviam por ali, mas os próprios israelitas estavam se corrompendo, estavam vivendo a idolatria já. E esse povo, os recabitas, viam isso e achavam errado. Veja bem, as pessoas que nem eram ali próprias de Deus, estavam vendo o povo de Deus se corromper. E eles não queriam nem viver mais entre eles, já queriam viver um pouco separado, começaram a mudar-se, né? Colocavam suas tendas, suas cabanas, iam mudando de região em região. Não queriam mais nem viver no meio deles fixos, para não se contaminarem como eles se contaminaram. E aí nós vemos o exemplo de Abraão. A Bíblia dá testemunho de Abraão e diz que Abraão nunca construiu uma casa para ele. Ele estava possuindo uma terra que Deus prometeu para ele, estava morando nessa terra, mas nunca fez casa, porque a Bíblia dá testemunho dizendo
que ele estava de olho na casa lá em cima. Ele queria me memorar com Deus. Veja que fé tinha esse homem Abraão. A Bíblia dá testemunho dele. Veja aí, exemplo, no livro de Hebreus, né? Assim também os recabitas viviam de maneira nômade, mudando-se de região em região, não paravam em lugar nenhum, porque não queriam se fixar em lugar nenhum, porque viam que todos os lugares estavam corrompidos pelo pecado. Número 11. Como os recabitas honravam a tradição dos seus antepassados? Para completar. Então, ao contrário dos judeus que já se haviam esquecido da lei de Moisés e do exemplo dos patriarcas, levavam os recabitas em consideração o que lhes havia recomendado Jonadab, filho de Recabe. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Como haviam eles honrado seus pais, tinha-lhes o Senhor agora uma gloriosa promessa. Eles se houveram com denodo e zelo em relação às tradições dos ancestrais. Número 12. Complete contextualizando com os nossos dias. Quantas vezes nós, ignorante e tolamente, não buscamos destruir tudo que nos legaram os antigos? As tradições que têm como alvo a pureza do corpo de Cristo e a integridade moral dos filhos de Deus têm de ser mantidas. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, Paulo falando sobre isso. Sobre o assunto, pronuncia-se o conceituadíssimo comentarista Warren Gersby. A tradição humana não é necessariamente má, a não ser que contradiga ou se arvore para substituir a palavra de Deus. Então veja bem que a tradição, se ela não for contra a Bíblia, ou então, se essa tradição não for colocada acima da Bíblia, a tradição é boa. Os bons costumes são bons. Identificam os bons costumes que nós temos, faz com que nós possamos ser exemplo, faz com que nós possamos estar unidos, faz com que nós sejamos um exemplo para a sociedade. Os bons costumes devem ser respeitados. É uma coisa interessante. A primeira coisa que a pessoa faz quando a pessoa está caindo da fé é mudar os bons costumes, é desprezar os bons costumes. Quanto mais frio na fé, mais a pessoa se distancia dos bons costumes. A pessoa quer quebrar tradições. A pessoa quer ir contra os antigos, os pais. Sempre existe isso. A gente percebe logo que a pessoa está se desviando do verdadeiro rumo quando ele começa a desprezar os bons costumes da igreja. É uma coisa interessante isso, para se detectar essa presença maligna, esse engano maligno. Você pode olhar que quando a pessoa despreza os bons costumes, é porque ele está caindo da fé, está perdendo espiritualidade, está perdendo contato com Deus. Olha uma coisa interessante. Quando existe um avivamento, um legítimo avivamento, quando as pessoas assim estão aos milhares aceitando Jesus como Senhor e Salvador, quando existem muitos batismos com o Espírito Santo, quando existem muitas manifestações de Deus, dos dons espirituais, de curas, muitos milagres, libertações, existe ali profecia, interpretação de línguas, tudo isso sendo manifestado. Sabe o que acontece com o povo? O povo busca santificação e busca bons costumes. É uma coisa interessante isso. As pessoas começam a se vestir mais bem vestidos. As pessoas começam a falar mais corretamente dentro da palavra de Deus, começam a deixar as piadas,
começa a deixar os filmes pornográficos, começa a deixar as páginas pornográficas da internet, começa a deixar as novelas, e o prazer dessas pessoas passa a ser meditar, ler e meditar a palavra de Deus, jejuar, orar, estar na igreja, estar fazendo a obra de Deus, ganhando almas, evangelizando. É interessante isso. Repare isso. Então os costumes têm muito a ver com a separação para Deus.